Eu, iludido pela vã esperança de uma trégua do noticiário em relação a tragédias, vi que a fossa da cristandade brasileira estourou de vez e trouxe à superfície toda a nojeira do caso Flor de Lis. O fato é que em 24 horas já saiu todo tipo de meme dando conta da relação incestuosa entre a Flor de Lis e o Anderson do Carmo. Aliás, um incesto qualificado, se é que ele existe, né? Se não existe, eu estou inventando agora esse termo. Já que o pastor Anderson teria entrado na vida de Flor de Lis como filho adotivo, se tornou genro por namorar uma das irmãs adotivas e depois se tornou marido da Flor de Lis, após trocar a irmã pela mãe. Mãe essa que tinha 30 anos de idade na época dos acontecimentos, enquanto o Anderson do Carmo tinha 14 anos. Eu acho que só esse último fato já seria motivo suficiente para gerar algum tipo de autocrítica e lamento por parte do segmento evangélico, pentecostal, neopentecostal, particularmente do senhor Silas Malafaia, recentemente condenado pela justiça por dizer que Marcelo Freixo, então candidato à Prefeitura do Rio em 2016, iria erotizar as crianças. Foi uma coisa que ele fez como forma de prejudicar o Freixo na disputa que de fato foi vencida por Crivella em 2016. Todo o meio evangélico, inclusive o senhor Silas Malafaia, já sabia da idade precoce em que aquela relação havia começado, no caso a idade precoce do Anderson. Bom, o fato é que até o momento que eu vejo um silêncio sepulcral do senhor Silas, acostumado a embarcar em assuntos que vão desde a fórmula da chuva ácida até a reprodução das baleias. Que é a principal tática dele para se manter em evidência na mídia, sempre pegando carona em temas polêmicos ou no sucesso alheio. Além dele, o que eu vejo é uma passação de pano geral pelo meio pentecostal, enquanto que a sociedade ampla cobra uma autocrítica desse setor. Razão pela qual esse vídeo vai direcionado aos dois públicos, aos de dentro e aos de fora das igrejas. Ao povo das igrejas eu digo o seguinte, o que eu mais tenho visto é o clássico argumento do... não vamos olhar para os homens e mulheres, também. Vamos olhar para Deus, para Jesus, porque o ser humano é falho e não devemos deixar isso abalar nossa fé. Bom, para você que é crente, está escutando isso do seu pastor, da sua pastora, do seu irmão em Cristo, dos seus familiares que estão na mesma igreja que você, deixa eu te dar algumas razões para refletir sobre tudo que ocorreu. Primeiro que a Flor de Lis, ela tinha um discurso pró-família, anti-aborto, ofensivo aos LGBTs, enfim, um acervo retórico todo calcado no moralismo sexual, contra a diversidade e que incluía a diversidade de modelos de família, que a fez acumular poder religioso, econômico, político, nessa ordem, Ao mesmo tempo em que constituiu uma família, coloque-se muitas aspas aí, desviando a finalidade das adoções realizadas não exatamente para constituir a sagrada família sobre a qual ela tanto pregava, mas para adquirir peças do xadrez que foi a sua ascensão social, ao mesmo tempo em que tudo isso dava a ela uma aura de mulher abnegada, O fato é que essas peças de xadrez, seus próprios filhos, foram movidos até que ela desse o checkmate em seu marido, culminando no seu assassinato, confirmando a hipótese de que a sua maternidade, através dessas dezenas de adoções, servia a um projeto de poder que passava pelo total domínio sobre essas crianças e jovens, que ali, uma vez adultos, levariam a cabo as ordens da mãe, coagidos ali por uma espécie de temor reverencial, associada à deformação do caráter no processo de criação, mais uma vez com aspas, Daí que, enquanto eu tentava dar forma a esse roteiro que eu estou trazendo a vocês, me chega um texto pelo Facebook de um pastor maluco qualquer dizendo o seguinte: como evangélico, espero que ela pague pelo que fez. E essa é a segunda coisa que eu queria dizer para o crente que está me assistindo agora, se a Flor de Lis for condenada e presa pelo homicídio, talvez isso satisfaça a sede de justiça de quem está vivo e por acaso vai sentir a falta do Anderson, como é o caso da mãe idosa dele, certamente de algum filho ou filha que era mais próximo dele. Porque perante a sociedade, ela pagaria por um mal feito exclusivamente, diretamente ao pastor Anderson na forma de execução, E não se esqueçam das tentativas de envenenamento, que segundo a polícia teriam sido em 6. Bom, certamente, como eu disse, deve haver filhos, a própria mãe do Anderson, interessadas
numa eventual prisão da Flor de Lis, que vai satisfazer ou não o desejo de justiça por parte dessas pessoas, aí já é uma coisa bastante subjetiva. Ocorre que o mal que a Flor de Lis fez à sociedade mais ampla não passa só pela mentoria do homicídio e por colocar filhos no mundo do crime. O mal coletivo que ela fez, usando das suas falsas credenciais de defensora da família, reforçou ao longo de décadas de pregação religiosa e atos políticos conservadores a marginalização dos homossexuais, por exemplo, a cada vez que ela disparava o alarme do pânico moral contra essa parcela importante da população. E não só isso, em cada evento onde ela militou contra o aborto, ela ajudou a empurrar para mais longe essa discussão honesta sobre direitos reprodutivos das mulheres na sociedade, impediu o avanço desse tema tão importante, como a gente pôde ver nos últimos dias, né? E o pior de tudo, agora que todo mundo sabe que toda essa fúria conservadora era apenas uma cortina de fumaça para esconder seus crimes, literalmente, né? Enfim, até porque é assim que funciona toda instituição conservadora. Ela sempre opera através do pânico moral para tirar continuamente o foco da sua própria podridão. E para fechar meu recado aos crentes, eu não vejo muita diferença entre a gênese e a dinâmica do poder, tanto pelo clã Flor de Lis quanto pelo clã Bolsonaro. Por exemplo, eu não poderia deixar de traçar esse paralelo, já que em ambos os casos nós temos um patriarca, uma matriarca no caso da Flor de Lis, patriarca no caso de Bolsonaro, que usa os próprios filhos e outros familiares como escada para a construção dos seus projetos de poder, que muitas vezes se tornam impérios familiares, né? Bolsonaro, ao estilo Flor de Lis, corrompeu o seu primogênito, Flávio, lançando ele na política, enfiando no gabinete dele o Marcelo Queiroz, que já era amigo do Bolsonaro desde os tempos da AMAN, Academia Militar das Agulhas Negras, ou seja, desde antes do próprio Flávio nascer, né? E o sistema operado por Flávio e Queiroz, sob a batuta do Jair, gerou um enriquecimento ilícito e brutal do clã Bolsonaro graças ao desvio de verbas públicas, segundo o Ministério Público, na forma das rachadinhas. Quer dizer, o atual presidente da República botou o próprio filho, que hoje é senador, ali no mundo do crime, né, teleguiando ele a albergar outros criminosos e uma teia de familiares desses criminosos em seu gabinete, né? E um indicador dessa deformação de caráter do filho Flávio se mede pelo percentual de homenagens conferidas a ele quando ainda era deputado estadual. Mais de um terço delas contemplou policiais envolvidos em corrupção, dentre eles o Adriano da Nóbrega, investigado pelo homicídio da vereadora Marielle Franco, e cuja mãe e esposa trabalhavam no gabinete do Flávio. Outro paralelo entre os perfis de Flor de Lis e Jair Bolsonaro é passível de ser traçado pela sua relação com Rogéria Nantes, ex-Rogéria Bolsonaro, para quem Jair transferiu votos ao ponto de fazê-la vereadora por 2 vezes, em 92 e 96, quer dizer, ela exerceu o mandato de 93 a 2000. Ocorre que ali no início do segundo mandato, em 97, eles se divorciaram e ela seguiu carreira própria, fora do controle de Jair. Parece que uma das razões do divórcio seria que ela já estava alçando voos sozinha, né? Não dando tanta conta da atuação ao marido. E aí, na eleição de 2000, para retomar o seu controle político na Câmara Municipal, o Jair emancipou o Carlos. O Carlos Bolsonaro, na época, tinha 17 anos de idade. E o Jair Bolsonaro ainda colocou o próprio Carlos contra a mãe. Segundo a Rogéria Bolsonaro, a atual Rogéria Nantes, Jair, que já era deputado federal na época, teria inclusive mandado espancar um dos seus cabos eleitorais, pavimentando na base do crime o caminho de seu filho mais leal e a quem poderia controlar mais de perto, que traria um mandato na Câmara de volta para o seu controle, né? Bom, para não ficar muito extenso, basta dizer que o Bolsonaro nomeou mais de 100 pessoas com quem mantém algum tipo de relação familiar para cargos políticos ao longo aí de 30 anos de vida pública. O que eu quero dizer é que nesse aspecto não existe diferença entre os clãs Flor de Lis e Bolsonaro. Em ambos os casos, no caso da pastora e do presidente, o que se vê é um projeto de poder ilimitado que transforma filhos em soldados a serviço do seu projeto de poder. Mas para que não se diga que eu estou sendo injusto, há diferenças sim entre eles, né? Bom, a polícia descobriu quem mandou matar Anderson do Carmo, marido da pastora Flor de Lis, que foi a própria Flor de Lis, e descobriu que a motivação era econômica.
Já no caso Marielle Franco, a polícia não descobriu ainda quem mandou matá-la, apesar da esposa e da filha do Adriano da Nóbrega terem trabalhado no gabinete do Flávio, e que Fabrício Queiroz teria articulado a saída à francesa das moças ali do gabinete, né? Bom, e a coincidência ela só retorna nos comportamentos dissimulados, né? Pois enquanto Flor de Lis chorou ali sobre o caixão do marido, feito uma carpideira, sendo que ela era mandante do homicídio, né? O Bolsonaro ele dissimulou ser uma pessoa ponderada, né? Quando, ao ser questionado por não se pronunciar sobre a morte da Marielle na época, disse que não o fez para não chocar ninguém, né? Porque logo ele, né, que tem no choque a principal ferramenta de trabalho, né? Se ele não chocar ninguém todo dia, eu acho que ele surta. Então ele estava tão preocupado em chocar os outros que ele disse que não ia falar nada, né? Bom, pode ser que a gente se surpreenda bastante no dia em que descobrir quem mandou matar a Marielle, ou pode ser que a gente não se surpreenda nada, né? Talvez, eu acho que é o meu caso, acho que não vou me surpreender. Bom, eu vi uns canais como o do Henri Bugalho, o Galãs fez, destacando a fala do delegado, que repetiu ali textualmente a Flor de Lis, justificando o assassinato em função de um divórcio que escandalizaria o nome de Deus. E nessas duas análises, pelo menos as que eu vi desses youtubers, né, eles se surpreendem com o funcionamento moral de alguém que opta por um homicídio em detrimento de um divórcio, né? E é nesse momento que eu deixo de falar para o povo que está diretamente dentro da igreja e passo a falar para quem está fora da igreja, né? Para quem nunca, jamais sequer participou desse universo de igreja. A moral sexual e familiar cristã, ela ignora a própria relação de Jesus Cristo com a família, as mulheres, o casamento. Ela se baseia na sacralização dos modelos patriarcais hebraico e principalmente romano, uma síntese gestada no seio da igreja ocidental. Dessa maneira, o Ministério Flor de Lis, enquanto uma corporação dirigida por uma família tradicional e estável, sofreria dois abalos com uma eventual separação. Um abalo direto e principal, que seria a divisão de bens, incluindo o controle dos templos, que entraria na ameação, ali naquela repartição. E segundo, o enfraquecimento da marca Flor de Lis, do capital simbólico dessa corporação igreja, que busca clientes, inclusive prometendo o fortalecimento da família, né? E como é que você vai manter esse capital se a família que controla a igreja está se dividindo? Então, a gente não está diante de uma pessoa cuja consciência está absolutamente fora da realidade. Muito pelo contrário, o cálculo foi frio, né? Pensando com a cabeça da Flor de Lis. Se eu mando matar meu marido num assalto simulado, eu fico com patrimônio, igreja, sem ter que dividi-lo, e tampouco desgasto minha imagem num divórcio que pode jogar meus podres no ar, inclusive. Esses podres que a gente está descobrindo agora, né? E que vai me levar a perder credibilidade. Esse seria o raciocínio. Assim, desde que ninguém soubesse da trama, o homicídio seria a solução perfeita. Principalmente se praticado em família, por filhos que nutrissem alguma aversão ou disputa com o pai e tivessem interesses econômicos, patrimoniais em comum com a mãe. Se bem que vamos combinar, né? Quem tinha quarto cativo em casa de swing, onde esposa, marido, filha, genro batiam ponto ao mesmo tempo, né? Em dia de funcionamento normal da casa, com casa cheia, não está muito preocupado assim em escandalizar o nome de Deus, principalmente o Deus dos cristãos, que acreditam piamente que só existe um modelo de família, que o único modo correto de viver a sexualidade é dentro do matrimônio da monogamia, só se eles achavam que outros crentes além dele não iriam frequentar a casa de swing, o que me faz crer que talvez eles tivessem uma visão mais ingênua sobre os crentes do que se possa imaginar. Bom, agora se ela fazia swing ou não, isso nem me interessa, né? A questão é, para fechar, se é que é possível fechar, vocês podem ter certeza que muita coisa podre ainda vai subir desse esgoto sagrado, até porque a Flor de Lis ainda vai ser presa, levada a julgamento, para além do homicídio, né, que está em sede de justiça. Para fechar, o que eu tenho a dizer é o seguinte: essa militância de extrema-direita, baseada no pânico moral espalhado nas igrejas, né, maquiado de defesa da moral e dos bons costumes, mas protagonizado por quem está moral e criminalmente todo cagado, né, isso tem que cair por terra, tem que despencar, a gente tem que botar isso abaixo logo, né? Na época da campanha eleitoral, setores críticos da sociedade provocavam os conservadores que optaram por Bolsonaro, lembrando que ele teve 3 esposas, uma delas tendo que fugir do Brasil por ameaça dele,
né? E setores críticos perguntavam, né, como é que esse cara pode ser escolhido para defender a família tradicional em moldes no qual nem ele se enquadra, né? E agora que a Flor de Lis foi presa, acusada de botar os filhos para matarem o marido, numa relação que começou na pedofilia, passou pelo adultério, foi coroada com swing, incesto, o que está em xeque é esse discurso moralista, vindo de pessoas completamente imorais, se comparadas com a régua que elas usam para medir o mundo. Enfim, a hipocrisia, né? Bom, será que agora que os cristãos, sobretudo evangélicos, pentecostais e neopentecostais, vão começar a acordar para o fato de que eles estão sendo constantemente usados como massa de manobra movida a pânico moral permanente em torno de temas como pedofilia, aborto, sexualidade e padrões familiares? Eu acho que agora, por parte desse grupo, se vocês me permitem, é hora de assim, calar a boquinha um pouco, sair de cima do pedestal moral, né, e parar de julgar o mundo como se fosse uma parcela da sociedade moralmente superior. E a gente sabe que não é, só falta neopentecostais e pentecostais olharem no espelho e admitirem isso. Já seria um bom começo. Se abrir as influências positivas, progressistas do mundo, tão condenadas, né, por esses crentes, eu acho que tudo isso já seria um passo decisivo. Eu sou Hugo Queiroz, luterano e teólogo, carioca, e esse é o canal Credo. Amém.